Bom dia a todos, o meu nome é Maria Jorge Antunes e estou aqui hoje para vos apresentar algumas das novidades do ArcGIS Pro. O ArcGIS Pro 2.6 coloca ao dispor dos utilizadores da plataforma ArcGIS uma variedade de novas ferramentas, funcionalidades e melhorias, dando assim continuidade à sua missão de permitir elevar o nosso trabalho, o trabalho do profissional de SIG da atualidade, a um nível superior com estes novos recursos. Estamos aqui hoje para partilhar convosco o nosso entusiasmo relativamente a algumas dessas novidades. A primeira novidade que trouxemos para vos apresentar são alguns dos novos gráficos de mapa, ou Map Graphics, no ArcGIS Pro 2.6. Criar mapas com gráficos e texto customizados nunca foi tão fácil. A utilização da nova ferramenta Add Graphics Layer permite-nos inserir gráficos e texto sem termos de investir tempo na construção de uma nova feature class. Para começar, vamos até às Ilhas Galápagos. As Ilhas Galápagos são o único local do mundo onde os pinguins vivem no Equador. Vamos utilizar os novos gráficos de mapa para aprimorar e estilizar este mapa. Ao clicarmos em Add Graphics Layer, é adicionada uma nova camada ao mapa e as tabs Appearance e Graphics ficam ativas, dando assim acesso às ferramentas que precisamos. Agora vamos destacar a zona litoral onde vivem os pinguins na Ilha Isabela. No separador Graphics, selecionamos a Target Layer e de seguida escolhemos a hipótese de desenho livre, para aqui desenharmos ao longo da linha de costa essa mesma zona. Também vamos alterar a simbologia e, por fim, podemos pretender também adicionar algum texto, por forma a identificar a zona onde estamos a trabalhar. Mas o que torna o ecossistema das Ilhas Galápagos único são as correntes oceânicas convergentes em torno do arquipélago. A Current Graphic Layer que temos aqui mostra-nos como as correntes se unem em torno das ilhas por forma a trazerem águas frias ricas em peixe para que os pinguins prosperem. Este mapa não estaria completo sem adicionarmos este elemento, o famoso pinguim das Galápagos. E assim são apenas alguns exemplos que vos mostramos como os novos gráficos de mapa no ArcGIS Pro 2.6 ajudam a aprimorar e estilizar os nossos mapas rapidamente. É com grande entusiasmo que vos dou a conhecer as Voxel Layers ou 3D Voxel. A nova Voxel Layer no ArcGIS Pro 2.6 permite visualizar e explorar fenómenos multidimensionais de uma forma completamente nova. Em primeiro lugar, vamos analisar a distribuição de monóxido de carbono na atmosfera. Os voxels são cubos tridimensionais que podem armazenar uma variedade de dados. Neste exemplo, vamos analisar então o monóxido de carbono na atmosfera fornecido pelo Serviço Copernicus Climate Change. Podemos facilmente fatiar o volume do voxel para descobrir a informação que está embebida no mesmo. Observem aqui como a cor vai escurecendo aqui nesta zona da América do Sul, o que pode eventualmente ter origem nos fogos ativos na floresta tropical. Mas reparem também na questão da transparência, por exemplo. Sem ela, estaríamos aqui apenas a visualizar uma caixa amarela. Mas com a função de transparência podemos dar destaque aos valores mais relevantes de uma forma interativa. As Voxel Layers podem também ser usadas para outras análises complexas como os tipos de solo. Vamos até aos Países Baixos, onde, se observarmos abaixo da superfície, vamos ver o modelo geológico. Um dos pontos fortes de uma Voxel Layer é que pode mostrar-nos uma enorme quantidade de dados de uma só vez. Aqui conseguimos visualizar cerca de 500 milhões de cubos voxel. Trabalhando com o zoom, a layer permanece altamente interativa. Se eu fizer um zoom elevado o suficiente, quase que parece que estamos perante um Lego. Para tornar aqui as diferenças de altura mais visíveis, foi aplicado um exagero. A utilização das Voxel Layers permite aprender mais sobre os diferentes tipos de solo. Por exemplo, a turfa, aqui exibida a castanho,
Vamos também aqui utilizar a possibilidade de criarmos uma secção entre as principais cidades e explorar a distribuição da turfa no solo. Esta é muito macia e resulta em elevados custos para a construção. Ter acesso a este tipo de informação antes de iniciar um projeto é extremamente valioso. Agora vamos examinar uma voxel layer com a temperatura da água no Oceano Atlântico ao longo do tempo. Os voxel layers permitem que se observem estes dados de várias maneiras, como definir, por exemplo, uma isosuperfície para um valor específico, como, por exemplo, 13 graus Celsius ou alterá-la interativamente. Nos exemplos anteriores vimos dados tridimensionais, x, y, z, mas as voxel layers também permitem mostrar as 4 dimensões, ou seja, incluirmos também o tempo. E reproduzindo aqui a animação de tempo fornecida pelo Time Slider, vemos a água mais quente representada a rosa, vermelho e amarelo, deslocando-se para norte no verão e mostrando também assim a influência da corrente do Golfo. As voxel layers podem ser criadas através de dados disponibilizados publicamente, como estes da NOAA, ou através das vossas próprias layers usando outras ferramentas de geoprocessamento, como por exemplo o 3D Kriging. O que torna uma voxel layer tão poderosa é sem dúvida a facilidade de visualização em 3D. Agora gostava de vos mostrar também duas novas ferramentas de geoprocessamento, o Collocation Analysis e o Spider Diagrams, para nos ajudar a compreender a relação entre acontecimentos, em particular entre os postos de iluminação danificados e os acidentes de trânsito à noite. Aqui temos os acidentes de trânsito registados num ano neste bairro de Chicago. Queremos analisar se os mesmos estão relacionados com as chamadas que foram efetuadas no sentido de reportar que os postos de iluminação não estavam a funcionar. Com estes pontos no mapa podemos ver algumas relações espaciais entre acidentes e postos de luz avariados. Aqui, neste cruzamento, por exemplo, vamos visualizar então um acidente que ocorreu a 24 de julho e vários registros de postos de luz que não funcionam nessa área. Embora estejam todos próximos do ponto de vista espacial, eles estão separados por meses e provavelmente não estão relacionados. A ferramenta Collocation Analysis calcula os padrões locais de associação espacial entre duas categorias de features de pontos, utilizando a estatística quociente de localização. A mesma devolve-nos uma representação no mapa da probabilidade de associação espacial entre duas categorias analisadas. Por outro lado, a ferramenta Generate Origin Destination Links gera as linhas de conexão entre os recursos de origem e os recursos de destino, o que geralmente é conhecido como um diagrama de aranha. Se tentarmos fazer uma análise visual à escala de uma cidade inteira, quase torna-se impossível entendermos com precisão essas relações. A nova ferramenta do ArcGIS Pro Collocation Analysis permite-nos então encontrar essas conexões no espaço e no tempo. Queremos descobrir onde os acidentes e postos de iluminação estão colocados a uma distância de 100 metros num intervalo de tempo de uma semana. A ferramenta filtrou os padrões aleatórios nos dados e destaca aqui, do ponto de vista estatístico, os locais assinalados então aqui a vermelho. Vamos investigar um desses locais. Aqui vemos então que a ferramenta colocou ou relacionou este acidente com várias luzes que estavam apagadas ao mesmo tempo. Depois de identificar estes pontos, em seguida podemos querer atribuí-los a um gabinete de manutenção mais próximo para que façam uma inspeção rápida. Para tal, vamos recorrer então à outra ferramenta que vos falei, o Generate Origin Destination Links, que realiza então os cálculos de distância e vai criar os diagramas de aranha. O uso de diagramas de aranha para exibir a distribuição espacial está disseminado em muitos setores, incluindo o planeamento urbano, os estudos de migração, o crime, bem como a análise de negócios. Estas são apenas duas de entre as muitas novas ferramentas de análise disponíveis no ArcGIS Pro 2.6. A nova ferramenta de análise de multicritério no ArcGIS Pro, designada por Suitability Model,
simplifica o processo de planeamento e instalação de um local, permitindo que os utilizadores concluam rapidamente esta operação com uma única ferramenta integrada. Trata-se também de um excelente recurso que os professores têm ao seu dispor para ensinarem os conceitos de SIG de uma forma altamente motivante. Vamos até ao Havaí, onde o café é a segunda cultura mais escolhida e deve crescer continuamente durante a próxima década. Encontrar terras adicionais necessárias para a produção de café é um desafio. Podemos então iniciar a nossa análise multicritério. Vamos carregar várias layers. Podemos sobrepô-las para encontrar então as melhores áreas para a produção de café. Estas camadas incluem a cobertura do solo, o declive, o aspecto, bem como a percentagem de andisol, que é um tipo de solo rico em cinzas vulcânicas que favorece o crescimento do café. Após os dados serem adicionados, podemos então selecionar uma camada para começar a construir o nosso modelo. O mapa mostra as áreas mais adequadas a verde escuro e as menos adequadas a vermelho. No canto inferior esquerdo, temos no painel de transformação um histograma geral do modelo de análise de multicritério. Ao centro, encontra-se a janela de transformação, onde alteramos cada tipo para um valor numérico. E à direita, temos então um histograma resultante desta camada. A ferramenta reconhece automaticamente que os dados de cobertura do solo são dados categóricos. Vamos mudar para Class Name para vermos então os diferentes tipos de cobertura do solo e ajustar aqui a pontuação numérica. Observando o mapa, as áreas mais desenvolvidas já estão atribuídas a uma baixa adequação e são exibidas a vermelho, mas queremos diminuir um pouco mais estes valores e também aumentar a pontuação de Cultivated Crops para melhor atender às nossas necessidades. Analisando para a camada de cobertura do solo original, podemos ver que esta área cinza é uma terra estéril localizada no topo de um vulcão e está incorretamente atribuída com uma pontuação de alta adequação. Tal necessita de ser corrigido e para tal vamos aqui também adicionar um novo mapa. Estes dois mapas parecem idênticos, mas à medida que adiciono a camada de declive, os mapas são atualizados instantaneamente e podemos ver as alterações aplicadas. À esquerda está o modelo de análise multicritério geral e à direita a camada de declive que acabamos de selecionar. Para a nossa plantação de café, vamos privilegiar áreas planas, com declives baixos. Usando então as funções da janela de transformação, vamos alterar a pontuação para que seja linear e também invertê-la para obtermos uma pontuação adequada ao que desejamos. Uma camada importante que precisamos de adicionar ao nosso modelo é a precipitação. Para tal, vamos então fazê-lo no sentido de atingirmos cerca de 1800 mm de precipitação por ano. Tal é possível utilizando aqui a função gaussiana e ajustando o seu ponto médio para obter os resultados desejados. A partir desta tabela no modelador, podemos então explorar como estas layers de entrada são combinadas usando uma sobreposição ponderada. Estas camadas têm todas a mesma ponderação no momento, mas em qualquer altura podemos alterar facilmente os pesos. A precipitação é crítica para a plantação de café. Vamos então ajustar o seu valor de peso para 3. Mas podemos também continuar a adicionar e analisar mais camadas por forma a enriquecermos o nosso modelo, como a temperatura do ar, o tipo de sol dominante, o nível de pH, entre outras. Com a adição destas layers, criamos então o nosso modelo de final de análise multicritério com este aspecto. A etapa final usa a função Locate para encontrar a melhor área adequada de terra com 640 acres dividida em duas zonas, para o cultivo de café em toda a ilha de Maui. Estes são os melhores 640 acres de terra na ilha de Maui, atualmente propriedade de uma empresa.
Como podemos ver, o modelador de análise multicritério é poderoso e dinâmico, é uma verdadeira experiência de uma ponta à outra, desde a análise de dados para o encontro da localização ideal e também uma excelente forma de estudar e compreender as sobreposições ponderadas. Tudo numa só ferramenta. Tal vem nos ajudar a simplificar a maneira como fazemos a análise multicritério. O ArcGIS Locate XT é uma extensão do ArcGIS Pro que pode ajudar a obter insights e contexto geoespacial a partir de dados não estruturados, incluindo mensagens, relatórios, briefings e meios de comunicação. Podemos extrair locais através de texto, usando uma variedade de formatos de coordenadas em vários idiomas, criar features através de locais personalizados e capturar texto com base em palavras-chave. Tudo a partir de documentos não estruturados. Vamos examinar cerca de 500 documentos arqueológicos maias como este, que contêm nomes de locais, o país, a data em que foi descoberto pela primeira vez e uma variedade de formatos de coordenadas. Examinar todos estes documentos, identificar o texto e em seguida adicionarmos manualmente cada local e os seus atributos, não é? A uma feature class representaria horas e horas de trabalho. Mas agora, com o Locate XT, podemos automatizar a extração desse texto de centenas de documentos apenas em alguns segundos. Para começar, vamos simplesmente soltar os documentos e temos aqui uma grande variedade de formatos, como podem ver. Vamos então também explorar como os nossos documentos contêm palavras-chave como o nome do local e o país em que o local se encontra, e para isso vamos aceder às propriedades e examinar então os nossos atributos personalizados para identificar as mesmas que estamos à procura. Neste caso o título, o site name e o location name. Um novo recurso deste ano do Locate XT é também a capacidade de converter datas em outros idiomas para formatos padrão de data e hora. Vamos executar então a ferramenta, que irá percorrer cerca de 546 documentos em segundos, como puderam ver, e foram extraídos então os locais e todos eles adicionados ao mapa. Se definirmos aqui a simbologia dos locais com base em há quantos anos atrás estes foram descobertos, podemos fazer zoom aqui à Península do Yucatán e visualizar que os locais amarelo foram descobertos bem antes dos seus pares. Um deles é Tulum, no México, um dos mais famosos sítios arqueológicos do mundo, que foi documentado pela primeira vez em 1581. E é assim que o Locate XT extrai locais, texto e datas de todos os documentos que pretendermos e também textos não estruturados em questão de segundos. Obrigada por estarem connosco hoje.